Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje estamos na cidade de Paranavaí, uma belíssima cidade, e gravando no campus da Universidade Paranaense. Foi montado um estúdio, a equipe da TV Unipar se organizou, montou esse estúdio aqui junto com a professora Edvirge e eu me apropriei desse espaço para estar atendendo e gravando com convidados muito especiais. E o convidado de hoje é o prefeito municipal de Paranavaí. Prefeito delegado Kaique. Olha que interessante. Carlos Henrique Rossato Gomes. Nascido em Paranavaí, estudou, se formou em Direito na Universidade Paranaense e foi buscar um sonho. Estudou Direito e entre diversos ramos de atuação que o curso proporciona, ele resolveu ser delegado da Polícia Civil. Fez um concurso em Santa Catarina, foi aprovado, assumiu como delegado em Santa Catarina, depois fez um concurso aqui no Paraná, também foi aprovado, como prata da casa, resolveu retornar para o estado do Paraná. E fez também, foi até a última fase, num concurso do Mato Grosso, também para delegado. E por questões do destino, podemos chamar isso de destino, por convicção e por clamor popular, ele acabou se lançando candidato a prefeito de Paranavaí e ganhou as eleições com mais de 60% dos votos. Vem atuando, vem fazendo um trabalho diferenciado na cidade de Paranavaí. Então, no programa de hoje, vamos conversar com o prefeito delegado Kaique para entender um pouco como é administrar essa cidade que, segundo o último censo, o IBGE divulgou, que estamos aí em torno de 88 mil habitantes. É a estimativa da população da cidade de Paranavaí. Então fique conosco para a gente ouvir a história, como que esse jovem prefeito resolveu ingressar na política, oriundo da Polícia Civil. Bem-vindo ao nosso programa, prefeito, Obrigado. Programa Gestão de Negócio, que hoje você está atuando à frente de uma cidade pujante do interior do estado do Paraná. E o mais interessante na tua carreira profissional é que você cursou Direito, é egresso do curso de Direito aqui da Unipar de Paranavaí e após a formatura estava lá já consciente que queria se tornar delegado da Polícia Civil. Foi atrás de um sonho, se dedicou durante toda a graduação e depois estudando, conseguiu ser aprovado não em um, mas em 3 concursos, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso. E acabou assumindo em Santa Catarina, depois assumiu no Paraná, se desligou de Santa Catarina, voltou aqui para Paranavaí, e pelo próprio desempenho do seu trabalho como delegado e depois você como pessoa, acabou caindo, vamos colocar nesses termos, na graça da população, e a população que clamava por uma nova política, novos gestores municipais, como teve também no cenário nacional, você acabou se lançando candidato a prefeito e foi um dos prefeitos com maior percentual de votos do estado do Paraná. Foi eleito com mais de 60% dos votos. Tem trabalhado arduamente, é o 2º ano à frente da Prefeitura de Paranavaí, mas gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo ao nosso programa, prefeito. Muito obrigado. Bom, eu na verdade, eu sempre quis ser músico, eu toco guitarra, né? Pela aparência o pessoal consegue perceber, né? Sou do heavy metal. Então eu queria fazer faculdade de música, tocar em bandas, porém os meus pais me convenceram a fazer uma faculdade, né, para ter
o ensino superior. Escolhi o direito para simplesmente ter o diploma e isso fazer com que meus pais pagassem a minha faculdade de música. Mas durante a faculdade, tendo contato com os professores, né, sobretudo o professor Chagas e o professor Fornagieri, né, o professor Chagas também da área do direito penal e o professor Fornagieri, que foi delegado de polícia, acabei sendo incentivado, até por ser hiperativo, gostar bastante de adrenalina, né, incentivado a ser delegado de polícia. Então sempre estudei para ser delegado. Durante a faculdade, inclusive, eu fui aprovado na primeira fase já do Mato Grosso do Sul, depois, né, de formado eu passei no concurso, né, novamente e assumi eu gosto muito do que eu faço, né, como delegado, como delegado. Então me dediquei bastante a esse trabalho junto aos meus colegas de trabalho, né, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar. Isso acabou proporcionando a possibilidade, né, graças à aprovação do nosso trabalho, ser o prefeito mais votado da história de Paranavaí. E o primeiro concurso que você assumiu foi em Santa Catarina. Em que cidade? Você em Porto União. Fiquei algum tempo em Florianópolis, né, na escola de polícia, mas assumi em Porto União. Que ano isso, prefeito? 2008 ou 2009, não me recordo exatamente. Então já está há mais de 10 anos na Polícia Civil. Exatamente. E, voltando para o Paraná, o que o fez se lançar candidato a prefeito? Você já vinha planejando antes ou foi algo que surgiu para você a possibilidade e você viu que podia fazer também um trabalho diferenciado à frente da Prefeitura de Paranavaí? Você é nascido em Paranavaí? Sou nascido em Paranavaí no dia 7 de março de 84. Então, dentro da polícia a gente tem algumas frustrações, na verdade, né? Acontece muito da gente prender algumas pessoas, às vezes até por crimes mais leves, e a própria prisão ela acaba servindo de aprendizado e dentro do mundo do crime a pessoa sai pior do que entrou. Então a gente vendo isso em várias situações, a gente pensou que nós poderíamos de repente agir no início. Todo mundo sabe que a fonte de tudo é a educação. Então esse trabalho, a possibilidade de políticas públicas relacionadas à educação melhorar, né, a condição da população de Paranavaí, impedir que as pessoas entrassem para o crime, foi o que de fato me motivou. Mas nunca tinha pensado em ser político, eu fui convidado. Esses foram os motivos que pesaram para eu aceitar o convite, né? Então foram feitas pesquisas no período pré-eleitoral e identificaram potencial no meu nome. Eu aceitei a missão e estamos aí até hoje. E você ingressou na política e uma das primeiras medidas que você adotou, você abriu mão de um dos salários. Isso. Porque você, como servidor público estadual, você tem um salário de delegado e como prefeito, teria o salário de prefeito, mais do que justo. No entanto, você acabou optando por um dos dois. No caso da função de prefeito, você tem que optar por um dos salários. Porém, o salário de prefeito é maior, né? Independentemente disso, eu optei pelo salário de delegado, porque embora a diferença seja de 3, 4 mil reais ao mês para mim, né, a diferença salarial de delegado para prefeito, isso significa para o município 1.200.000 no mandato. Né? E são obras que a gente tem feito com esses recursos aí, são imprescindíveis para a população. Na verdade não é nada a esse salário, a gente faz essa obra, claro que politicamente a gente pode até trabalhar nesse sentido, mas acaba sobrando recurso livre e a gente pode investir em muitas coisas. Veja só, 1.200.000 no mandato é muita coisa, né? E com certeza a gente está administrando bem esse valor. Você saiu na eleição como candidato e se elegeu prefeito pelo PSDB. Isso. Você continua no mesmo partido? Não, hoje eu estou sem partido, né? Eu me desfiliei e agora estamos analisando qual o melhor partido dentro do cenário político atual. É difícil até por esse, vamos dizer assim, fanatismo que hoje a gente tem, né? São grupos muito opostos, radicais. Ou radical de direita ou de esquerda, exatamente. Ambos radicais iguais. Eu, particularmente, sou
de direita, mas também não aceito determinadas condutas extremistas, seja da esquerda quanto da direita. Não adianta a gente achar que só a esquerda tem problema, a direita também. Então, a gente tem se portado nesse sentido de analisar o melhor caminho, porque eu não posso pensar pessoalmente em mim, né, como político, mas eu tenho que pensar também o que é melhor para a cidade, qual o partido, de repente, vai oferecer mais pelo nosso município. Paranavaí está passando por mudanças. Na sua gestão, já é o segundo ano que você está à frente da prefeitura. Quais as principais mudanças e realizações que você já conseguiu fazer nesse pouco tempo? Porque quando questiono, mais 4 anos, é muito pouco tempo. Vai 1 ano para você organizar a casa, para no segundo ano você começar a fazer realizações em prol dos munícipes. Então, como que estão esses trabalhos que você vem realizando, as principais mudanças e realizações? Olha, a gente pode falar de obras, né? Por exemplo, já iniciamos a construção do restaurante popular, que vai atender a população carente de Paranavaí. Já temos o planejamento de zerar a fila, né, na demanda de creches até o final do nosso mandato, pensando não apenas na construção de novas unidades, mas também a ampliação. Porque pensar em gestão é você aproveitar o que já existe. Quando você constrói uma estrutura nova, você tem toda uma contratação de um corpo administrativo e secretários. Quando você apenas amplia salas, você mantém esse gasto que já existia na escola antiga e amplia apenas o número de professores. Então, muito mais do que construir, a gente está ampliando as escolas, né, e creches já existentes, pensando nisso. Mesmo assim, existe a necessidade, os recursos já estão disponíveis para a construção de 2 novas creches que vão zerar a fila de espera no município. Mas tivemos o maior investimento em recap da malha asfáltica da história de Paranavaí. Já chegamos perto da cifra de 30 milhões de reais em recap, que era um grande problema da cidade. Hoje as reclamações diminuíram drasticamente. Na saúde, inauguramos a unidade de pronto atendimento, né, a UPA. Tínhamos o problema do PA, que era um problema muito antigo, então inauguramos a UPA. Hoje contratamos mais profissionais para melhorar o atendimento. Para se ter uma ideia, só com as economias que a gente fez também, aumentamos em 400% o recurso para a compra de medicamentos, né, para a população de Paranavaí. Inclusive quando a gente assumiu, tínhamos uma farmácia funcionando em meio período. Hoje nós temos 2 funcionando em período integral, inclusive uma delas, a farmácia da Partilha, junto com a Mitra e a Unipar. Então, tivemos grandes avanços. Porém, o que eu vejo é muito mais um patrimônio imaterial que a gente criou, um legado imaterial, que é acabar com os conchavos, aquelas imposições. Não digo não tem indicações políticas. Qualquer político pode indicar um servidor, um secretário bom. O meu secretário de infraestrutura, por exemplo, ele é filiado a partido político, teve uma indicação política, porém do adversário da campanha. Só que ele foi admitido pela competência e não simplesmente por partido, porque ele era de um partido de oposição. Secretário de infraestrutura. Então nossos secretariados, os nossos cargos comissionados são técnicos e também acabamos com a farra, né, com propaganda. Então hoje o município, o Bolsonaro até anunciou agora os balanços das empresas através do Diário Oficial Eletrônico. Isso a gente já fez isso no primeiro ano de mandato, gastávamos 500 mil por ano apenas com Diário Oficial impresso. Hoje a gente economiza isso porque é Diário Oficial Eletrônico e também aprovamos uma lei para permitir que as entidades que têm convênio com o município façam isso através do Diário Oficial Eletrônico. Então, vários ganhos também materiais, assim, em termos de cultura de gestão. Acho que esse é o grande avanço. E principalmente o planejamento. Nós estamos revisando o plano diretor para planejar a cidade para os próximos anos, com o plano de mobilidade urbana já em andamento. Então, tudo isso eu acho que o município vai ganhar a longo prazo. Quantas secretarias você tem? Hoje, contando Fundação Cultural, Procuradoria e Controladoria, né, que não são propriamente secretarias, nós temos 16. Na gestão anterior tinha quantas, prefeito? Nós mantivemos a mesma estrutura administrativa. Manteve a estrutura porque não havia necessidade de mudar. Existe até a possibilidade, fizemos estudos de enxugamento, mas, por exemplo, normalmente quando se fala em enxugamento, você fala em cultura, meio ambiente e esporte.
mas não tem como você banir essas atividades do município. É meramente marketing, propaganda. Porque você acaba com a Secretaria de Esporte, por exemplo, mas você ainda tem que fomentar o esporte. Mas a atividade permanece dentro do município, você vai precisar de pessoas nesse sentido. Então, de nada adianta fazer simplesmente para aparecer. O importante é você aproveitar bem esses cargos e colocar pessoas técnicas. O nosso secretário de esporte, por exemplo, né, está finalizando o doutorado na área. Então, é uma pessoa extremamente qualificada. E do município? Do município. Já era professor aqui Isso, do município? Ele lecionava em algumas universidades, em faculdades particulares, né? Já foi inclusive técnico da seleção paranaense de futsal, então é uma pessoa que entende do assunto, sempre esteve envolvida. Ótimo, e foi selecionado como outros secretários seus pelo currículo. Pelo currículo. Inclusive, você acabou de falar que até mesmo uma indicação da oposição, de um candidato que concorreu com você na eleição. Esse meu adversário era do partido dele. Pelo currículo do profissional, você trouxe para trabalhar junto com você. Isso é gestão. Dá para fazer diferente? Dá. Basta querer. Vai ter muitos desafios pela frente, porque não é fácil. Administrar um município com muitas cobranças, sem a contrapartida, sem recursos do Estado, recursos federais, na quantia. Eu falo sem recursos, mas na quantia do que sai daqui e vai lá para cima. Por isso que é um dos discursos, inclusive, do Bolsonaro. Diminuir o tamanho de Brasília. Mais Brasil, menos Brasília. Mas continue conosco, que no próximo bloco vamos questionar mais o prefeito, o delegado Kaique, sobre a gestão do município de Paranavaí. Prefeito, como que você recebeu a cidade de Paranavaí? Como estava o caixa da prefeitura? Sempre é a grande pergunta que a gente faz para saber se recebeu com caixa, recebeu sem caixa, para começar as coisas a de fato acontecerem. Bom, a regularidade fiscal do município era muito boa. Não existia recurso em caixa porque é natural que você tenha uma programação, né, anual de execução orçamentária e você vai gastando conforme a necessidade. Porém, não havia dívidas e isso ajudou bastante. É claro que você tem dívidas de financiamentos, né? A dívida fundada, mas isso é natural. Qualquer pessoa que quer fazer um grande investimento, ela faz um financiamento no banco, desde que tenha como pagar. Isso o município tem. Então, isso possibilitou que no primeiro ano a gente fizesse esses planejamentos e economias para começar a investir a partir do segundo ano. Então, por isso que agora as coisas estão tomando forma. E formou o secretariado e como trabalhar a questão dos recursos que saem aqui de Paranavaí, oriundo dos impostos, e vão para Brasília. E volta muito pouco. E o pouco que volta faz com que os prefeitos saiam com o pires na mão, pedindo ora para os deputados estaduais, ora para os deputados federais, para o recurso que é do município e é de direito do município, retornar, ou as parcerias que é feito com os deputados para colocar as emendas parlamentares. Como que você tem feito essa articulação? Bom, aqui no Paraná nós temos o grande deputado estadual que é o Tião Medeiros. Então ele foi responsável por nos auxiliar e liberar recursos. Na verdade, a maior liberação de recursos estaduais da história de Paranavaí ocorreu já no ano de 2017. E o importante é que da administração desses recursos a gente ainda está realizando obras. Por exemplo, essa semana eu assinei um novo contrato no valor de 3.300.000, que são fruto da sobra dos recursos que a gente utilizou. Então a gente fez licitações de asfalto e ao invés da obra sair mais cara, como é comum a gente ver Brasil afora, a gente fez uma economia de R$3.300.000 que estão sendo reinvestidos no município de Paranavaí. Então,
essa grande parceria com o deputado Tião, que vem rendendo muitos frutos para Paranavaí, né? E aí temos alguns deputados federais, vários deputados federais, que nos ajudam com emendas, mas aí são valores às vezes menores que no total, né, juntando essas várias emendas, é possível a gente fazer algumas obras. Mas o que a gente teve muito aqui no município foram recursos estaduais através do deputado Tião Medeiros. E há muita cobrança da população, porque o ensino médio, por exemplo, é de responsabilidade do governo estadual. E outras obras, por exemplo, saúde, pelo número de habitantes vem o percentual para ser investido em saúde pelo município, do governo do estado, do governo federal e a contrapartida do governo municipal. Só que é aqui, na cidade, que tudo acontece e as cobranças recaem no prefeito, sempre no prefeito, na prefeitura, enfim. Há essa discussão que o Bolsonaro, durante a eleição, falou muito, do novo pacto federativo. Como que você vê isso? É necessário? Vocês extremamente ficam necessário. carentes de recursos do governo federal e do governo estadual? Sobretudo na saúde, né, onde o grande problema são as cirurgias eletivas, as especialidades médicas, né, que não são atribuições do município, né, salvo raríssimas exceções, a gente depende do governo do estado. Então, essa redistribuição de receitas através de um novo pacto federativo vai ajudar muito, porque, infelizmente, o governo federal acaba criando obrigações cada vez maiores para os municípios sem lastro econômico, sem prever a receita respectiva. Então, muitas vezes você cria uma obrigação, eleva a despesa, mas não prevê a receita. O município não pode fazer isso. Eu não posso elevar a minha despesa sem indicar a receita respectiva. Mas hoje a União faz isso com relação aos municípios. Ela eleva a despesa dos municípios, às vezes criando pisos nacionais de categorias, sem que os municípios tenham previsão de acréscimo na sua receita. Então é preciso rever isso, porque às vezes se causa um prejuízo muito grande para o município, porque não tem segredo. O município só aumenta a receita aumentando tributos, nós não exercemos atividade econômica. Então você tem que diminuir gasto para aumentar investimento. E quando você incha a folha, o governo federal nos obriga a pagar mais, né, a gente tem que tirar de algum lugar, muitas vezes até interrompendo serviços. E a reforma da Previdência? Como está a Previdência do município? Porque a reforma está caminhando. E agora, no Senado, criaram uma PEC paralela para discutir justamente a reforma da Previdência nos estados e os municípios. Como está a Previdência aqui em Paranavaí? Olha, a Previdência de Paranavaí, um município de 88 mil habitantes, ela tem um rombo de aproximadamente, né, arredondando um pouquinho para cima, 800 milhões. Não são 800 mil reais, são 800 milhões de reais. Isso significa que, para pagar todas as aposentadorias virtuais, né, até considerando a expectativa de vida dos servidores aposentados, nós teríamos que fazer um aporte de 800 milhões de reais. Por quanto tempo isso? Isso não, aí nós teríamos que, se fizéssemos imediatamente, teríamos condições de pagar todas as aposentadorias. Ocorre que, se não fizermos isso, é muito provável que 2021, 2022 não tenhamos mais condições de pagar as aposentadorias, né, dos servidores. Isso acaba daí impactando na folha de pagamento, né? Os inativos que eram pagos pelo Fundo de Previdência acabam entrando na folha do município e aí cria um colapso total, né? Então, você, durante a sua gestão, já teve que fazer um aporte na Previdência? Fizemos, através de lei, obrigamos não só a nossa gestão, mas inclusive as próximas, a aumentar esses aportes para diminuir um pouco esse rombo. E hoje, como está a folha de servidores? Quantos servidores da ativa tem a cidade de Paranavaí? Aproximadamente 2.200 servidores, é uma folha de quase 7 milhões ao mês. Para se ter uma ideia, o orçamento do município é algo com a Previdência, né, dá algo em torno de 270 milhões de reais. E eu disse que o rombo é de 800 milhões, ou seja, teria que investir praticamente 3 anos todos os recursos do município, não poderia gastar com mais nada, investir só nisso para satisfazer o rombo da Previdência. Então é muito preocupante. E quantos servidores aposentados?
A folha de nativos eu não sei. Tem em torno de 2.200 nativos. Nativa. É sempre um grande questionamento que até sai discussões acaloradas nas mídias sociais, quando fala da própria reforma da Previdência, o distanciamento entre o salário médio do servidor público e o salário médio da iniciativa privada. Então, todos precisam fazer o seu sacrifício de ambos, não um ter que desembolsar para bancar o outro. Então, a Previdência, sem colocar a posição pessoal, é algo que está aí para todos verem de fato. Há um rombo e se não for feito nada, vai acabar parando outros serviços, que são uma das obrigações do Estado, que é saúde, educação e segurança. E como enganjar? Falamos do servidor público, porque se a gente quer realizar, as realizações a gente não consegue individualmente, são através das pessoas. E para servir ao público, essa é a função do servidor público. Como enganjar esses servidores? Você tem feito um trabalho diferenciado junto aos servidores também? Sim, nós garantimos todos os direitos, né? Ao contrário de grande parte dos municípios, não diria só do Paraná, mas do Brasil, nós pagamos todos os reajustes anuais até agora, e esse ano, né, além dos anuênios, além das progressões, elevações que eles têm na carreira, nós demos aumento real de 1%, é pouco, mas se você pegar, eu acredito que poucos municípios do Brasil deram aumento real, fora o reajuste, são as perdas inflacionárias do período, a gente deu 1% a mais. Então a gente tem valorizado salarialmente os profissionais. E na educação nós instituímos o Vale Alimentação, que no fim das contas significa algo em torno de 20% na remuneração do profissional. Então não adianta a gente... tem uma série de formas de valorizar, mas no fim das contas todo mundo precisa comer, todo mundo precisa, né, pagar suas contas, e nada é uma demonstração maior do que a valorização salarial. E você trabalha por missão. Exatamente. E como que você sente que está indo o seu trabalho à frente da prefeitura, essa missão de ser um gestor público? Muitas pessoas perguntam o seguinte: mas você vai conseguir inaugurar tudo isso? Eu não tenho preocupação em inaugurar porque eu não faço obras para mim. Tanto é que eu nem coloco placas de inauguração nas obras, né? Na minha gestão é proibido. A gente coloca o valor da obra, né, e a fonte do recurso. Então, se é recurso do município, a gente fala que é recurso do povo. Então, se eu não posso colocar o nome das 88 mil pessoas de Paranavaí que foram quem de fato financiaram a obra através dos impostos, eu não posso colocar o meu. Então, não faço obra para mim nem para me promover. Então, eu penso que mais importante do que inaugurar, e o grande problema dessa necessidade de inauguração são obras inacabadas que acabam sendo inauguradas, obras mal feitas para correr contra o tempo, como a gente conhece Brasil afora. Eu penso que o mais importante é plantar a semente. Então, todos os nossos projetos eu tenho certeza que serão plantados, a semente será lançada e, obviamente, quando você faz isso, a administração, ainda que seja outra gestão, ela tem uma continuidade. Tudo isso a gente garante através da aprovação de leis, né? Esse planejamento que a gente está fazendo, ele vai ser todo colocado dentro de uma lei. Isso vai impedir que o interesse político ele divirja no futuro. Então, tudo que for plantado na nossa gestão, obviamente, que vai ser mantido nas próximas gestões. E o controle de qualidade de tudo que é comprado pela prefeitura, as obras dos recapeamentos, porque o solo da região, comparado da região onde eu vim, de Francisco Beltrão, lá tem muita pedra, aqui tem muita areia. Então são solos diferentes que provocam, dependendo do recapeamento que é feito, não dura muito, dependendo da qualidade do que está sendo colocado ali. Vocês estão acompanhando de perto. Eu pergunto porque na cidade de Cascavel teve um período que estavam fazendo testes no asfalto e cobrando das construtoras porque falavam que colocavam determinado material ali em quantidade e não colocavam. Desta forma você tem conduzido também, com rigor, o que está sendo contratado pela prefeitura. Isso, nós montamos um laboratório, compramos os equipamentos e nomeamos um técnico, né, para fazer a análise desses ensaios que a gente chama. Então, quando é aplicado,
né, vamos colocar assim, de maneira até popular, né, a massa asfáltica, a gente mede a temperatura, tira uma parte da composição, leva para o laboratório para ver se realmente está dentro dos padrões. Porque as pessoas muitas vezes pensam que o problema está só na espessura, mas se a composição daquele material não estiver adequado, esse asfalto vai esfarelar. Então a gente tem tomado muito cuidado, feito as medições, fazemos as análises laboratoriais para que a obra seja de qualidade. A gente está pagando por uma obra perfeita. Então 99% não é perfeito, 95% não é perfeito. Aqui a gente só aceita obra 100%. É óbvio que existem alguns problemas que acabam passando batido, mas é óbvio, né, também que a gente pode responsabilizar os empreiteiros no futuro, como a gente está fazendo. Tem inclusive obras anteriores à nossa gestão, a gente está fazendo análise e solicitando o reparo e o refazimento do serviço, porque foi pago por um serviço perfeito. E as maiores dificuldades, prefeito, que você vem sentindo, trabalhando como prefeito, trabalhando em prol do povo? Você foi eleito, está conduzindo aí 2.200 servidores para trabalhar em benefício da população. Qual a maior dificuldade que você tem enfrentado? É conscientizar a população, que eu sempre digo, né? Toda terça-feira às 8h30 eu faço uma live para esclarecer os assuntos de interesse da população. Toda terça-feira às 8h30. Né? E a cultura é que tudo é culpa do prefeito. Então, se você é atendido mal na recepção de um hospital, eles falam que a culpa é do prefeito. Claro que não. Eu não posso obrigá-lo, eu não estou lá, não fui eu que atendi a pessoa. Então, o que eu tento mostrar para eles é que eles têm o direito, mas eles têm que saber exercer o direito. E como é que se faz isso? Pega o nome da pessoa, faça uma reclamação na ouvidoria para que a gente possa, através de processo administrativo, punir aquele cidadão. Porque se faz simplesmente uma reclamação em rede social, eu não posso punir de qualquer forma o funcionário. Então, ele vai continuar fazendo aquilo reiteradamente. Então, é criar essa cultura de exercer o direito de forma correta. Porque rede social, é claro, é lugar para reclamações, sim, mas antes, cumpra a formalidade, né? Às vezes falam, porque o médico não quis atender. Você tem o direito de pedir uma declaração que o médico estava lá, o horário tal, e não quis atender por tal motivo. Tem que ser fundamentado. Então as pessoas têm que exercer o direito da maneira correta. Eu acho que esse é o desafio, porque a gente não tem culpa de tudo que acontece. Né? Se um funcionário faz um serviço mal feito, não fui eu que executei, mas eu tenho o dever de cobrar. E a partir do momento que a reclamação é feita da maneira correta, a gente tem instrumentos do direito administrativo para punir e coibir aquilo no futuro. Que bom, prefeito. Pena que o tempo é muito curto, mas não faltará oportunidades de estarmos aqui novamente, porque conversávamos nos bastidores como o trabalho do prefeito e junto aos empresários, juntos aos moradores aqui de Paranavaí, para melhorar ainda mais essa questão de pertencimento. Ele contava para mim que os empresários e colegas se uniram, estão reformando praças, estão auxiliando na reforma do Teatro Municipal, Casa da Cultura, do aeroporto para receber voos da Gol. Os empresários estão unidos e empenhados, e cientes que precisam também contribuir ainda mais para ter uma cidade cada vez mais pujante. E você que não conhece ainda a cidade de Paranavaí, que venha conhecer essa belíssima cidade. Prefeito Delegado Kaique, muito obrigado por ter dedicado esse tempo a estar aqui conosco no programa Gestão de Negócio. Foi um privilégio conversar com o senhor neste programa. Muito obrigado e agradeço a Unipar, né, por fazer parte da minha vida e abrir essa oportunidade de a gente dar um pouquinho de transparência para a população. Que bom. E a você que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Mas tire um tempinho, escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, suas críticas também, que é muito importante, e os seus questionamentos. Muito obrigado novamente pela sua audiência.